Olá, meus amigos. No 33º domingo do tempo comum, nós refletimos a parábola dos talentos. Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Eu sou o Padre João Batista, deste canal Sagrada Palavra. Vamos rezar um pouquinho, uma leitura, quem sabe orante, meditativa, reflexiva desta parábola. Neste domingo também, que o Papa Francisco instituiu como Dia Mundial dos Pobres. Dia de rezar pelos pobres, dia de pensar em comunidade, soluções para esse grave problema que traz tanto sofrimento para grande parte da humanidade, nossos irmãos e irmãs mais pobres. No início da parábola, é dito que um homem ia viajar para o estrangeiro. Este homem é Jesus, que ia viajar, a viagem da sua morte e ressurreição, a passagem pela morte e pela ressurreição, e viajar até Deus, entre aspas, é claro, uma alusão clara também à sua ascensão. Esse homem chamou seus servos, seus próprios servos, e lhes entregou seus bens, seus talentos. Talento era uma moeda que correspondia mais ou menos a 6.000 dias de trabalho. Então, um talento era muito valioso. A um dos servos foi dado 5 talentos, uma quantia muito grande. A outro deu 2 e a outro apenas 1. Cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. Percebamos que esses servos são os próprios discípulos. Jesus está falando aos discípulos. Todo o discurso escatológico de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e capítulo 25, é dirigido aos discípulos. Veja a moldura desse discurso escatológico de Jesus. Nós encontramos no capítulo 24, versículo 1 e no capítulo 26, versículo 1 do Evangelho de Mateus, onde é dito que Jesus está se dirigindo aos discípulos. Então aqui, quando ele chama seus servos para lhes entregar os seus bens, os seus talentos, Jesus está se referindo claramente ou em parábola aos seus discípulos e entrega talentos. O que pensar sobre esses talentos? Será mesmo que Jesus deu, ou que esse homem deu, e claro, interpretando, que Jesus deu aos seus discípulos foi quantidade enorme de dinheiro ou dons? E que dons são estes? Para se identificar quais seriam esses talentos, que nós interpretamos como dons, já foram oferecidas inúmeras interpretações. Qualidades humanas, dom da fé, os carismas, capacidade de pregar, de evangelizar, etc. Mas nenhuma exclui a outra. Poderíamos fazer um elenco para identificar estes dons, estes talentos. O importante aqui é aquilo que o evangelista frisa: deu a cada um conforme a sua capacidade. E não pensar tanto em quantidade, mas na qualidade e no dom em si. Jesus, antes da sua partida, ofereceu entrega aos seus discípulos, aos seus servos, que hoje somos nós, dons para que sejam desenvolvidos, para que sejam multiplicados, para que faça bem para a igreja, para si mesmo e para a humanidade inteira, por que não? Perceba que o texto diz que logo após receber cada um a sua quantidade de talentos, o homem viajou para o estrangeiro e cada servo saiu. O primeiro saiu imediatamente e lucrou outros 5 talentos. O segundo, que havia recebido
2 talentos, da mesma forma, saiu imediatamente, com intrepidez, com diligência, e rapidamente multiplicou, desenvolveu os talentos, os dons e lucrou outros tantos. Coisa que não acontece com aquele terceiro. Da forma como a parábola vai sendo construída e pelo contexto, é o contexto do discurso escatológico, a gente percebe que o acento da parábola vai recair no acerto de contas, que nós vamos ver agora há pouco. No acerto de contas do homem que volta, e o acento cai mais fortemente no diálogo com aquele terceiro servo que recebeu 1 talento e escondeu. Diz o texto do Evangelho de Mateus: depois de muito tempo, aqui também é uma alusão, uma indicação clara da demora da vinda de Jesus, da parousia de Jesus. Mas depois de muito tempo, ele voltou. O homem voltou e foi acertar contas com os empregados. O homem voltou. Depois de muito tempo, ele voltou para cumprir a promessa da volta de Jesus, da sua parousia. No diálogo com os servos, apresenta-se o primeiro, que recebeu 5 talentos e devolve outros 5 talentos. Além dos recebidos, devolve outros 5. Da mesma forma, o segundo. O terceiro, a coisa ou a situação se modifica bastante. Eu disse agora há pouco, no momento a ser de contas, o acento recai no diálogo com o terceiro, aquele que recebeu 1 talento só. E ele diz assim para o Senhor: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O homem, então, ou o patrão, lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Se a gente faz aqui uma transposição necessária para a interpretação da parábola, uma transposição das personagens, nós percebemos aqui qual é a visão de Deus que uma pessoa pode ter. O homem, claramente, é Deus ou é Jesus, e o servo é cada um de nós. Deus, sei que és severo, pois colhes onde não plantaste, ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo de ti e escondi o talento que tu me deste, o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Que visão de Deus é essa? Uma visão de um Deus severo, duro e severo além da conta, e até ruim, vingativo, um carrasco, o que leva ao medo. Percebendo Deus com tanta severidade, fica-se com medo de Deus e ter medo de Deus. E o medo faz com que se trave. O medo travou esse servo. Por medo ele escondeu o talento. Ficou todo travado. O contrário acontece com os outros, que imediatamente, livremente e naturalmente multiplicam os talentos. Não tem medo de Deus. Agem com naturalidade e multiplicam os dons que receberam, com intrepidez, com diligência. Então, meu caro amigo, tudo depende do imaginário ou da imagem que se tem de Deus. E dependendo
dessa imagem que se tem de Deus, se estabelece a visão do que seja também a igreja. A igreja severa, petrificada, imóvel, endurecida, fechada sobre si mesma, como se fosse um gueto, verticalista, no sentido que eu e Deus, a relação em igreja passa simplesmente por eu e Deus, não tem nada de horizontal, de comunidade. Verticalista, sem orientação nenhuma para com os outros, sem ação concreta nenhuma no mundo. Quando se tem medo de Deus e quando se tem essa imagem desse Deus tão severo. Mas, se a visão de Deus é como um pai justo, justo sim, mas ao mesmo tempo misericordioso, bondoso, e o que de fato Deus é, foi assim que Jesus revelou, que Deus é pai e pai de bondade, pai misericordioso. Tudo se inverte, o medo desaparece, as atitudes tornam-se espontâneas e os dons se desenvolvem e se multiplicam. E a visão da igreja, da comunidade, também se inverte. Deixa de ser uma estrutura endurecida, monolítica, tornando-se uma comunidade dinâmica, onde circula o amor mútuo e comprometido. Toma caráter horizontalista. Uma igreja, assim, é comprometida com as situações graves que machucam a vida da humanidade, que machucam a nossa vida. Que situações são essas? Que a igreja deve estar comprometida, que nós todos, como servos do Senhor, devemos estar comprometidos. Pobreza extrema, degradação da natureza e da terra, corrupção, racismo, concentração das riquezas nas mãos de poucos. Então, da visão que se tem de Deus, tem como consequência uma situação ou uma visão de igreja do que seja a igreja. Se tem medo de Deus, aquele também vai pensar na igreja como algo endurecido, petrificado, severo, que reprime toda e qualquer liberdade. Mas ao contrário, se Deus é visto como um pai generoso, bondoso, justo, bondoso e misericordioso, a visão também da vida em comunidade se transforma. É exatamente isso. A igreja se transforma numa comunidade e não apenas numa instituição. Uma comunidade onde circula o amor, o compromisso com o próximo, especialmente com os que sofrem mais. Esta parábola, no entanto, é uma oportunidade bastante grande para uma avaliação pessoal. O que recebi de Deus? Em todos os níveis. No nível humano, religioso, familiar, profissional, na igreja. O que eu recebi de Deus? Como dom humano, como dom religioso, como dom de ser família, de pertencer a uma família, de estar em família, como dom profissional, como dom que eu exercito, que eu pratico, que eu ponho em comum na igreja, na comunidade. O que tenho feito com os dons que Deus me concedeu? Tenho escondido os dons por preguiça, por comodismo, por medo ou até por egoísmo? Quero o dom só para mim, só para minha vaidade. Tenho procurado desenvolver estes dons em proveito próprio, mas também em proveito dos irmãos, da minha comunidade? Pensemos nisso. Fica aqui um abraço do Padre João Batista. Que Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever aí no nosso canal para outros vídeos como este. Fique com Deus.